Basicamente vai ser uma revisão. É importante que para semana que vem vocês tenham em mãos aquele roteiro que vocês me enviaram, só para deixar claro, tá? Todo mundo que entregou aquele negócio em dia ganhou os 20 pontos, porque era só olhar os vídeos que eu postei e corrigir quem precisasse e tal. Então todo mundo que entregou levou os 20 pontinhos e provavelmente já tem tudo corrigido. O questionário da semana que vem vai ser baseado nesses exercícios e no roteiro, tá? Então vai ter algumas questões que eu vou inventar. Eu não sou uma pessoa muito criativa, então elas vão ser super simples. Então não tem muito para onde ir também. Essa matéria é um pouco mais simples em termos de questões, assim, não tem muitas, não dá para viajar muito na maionese. Só para esclarecer para vocês, em termos de vestibular e Enem, no Enem, pelo menos uma questão de física sempre tem sobre isso, tá? Sobre eletromagnetismo, sempre uma questão, no mínimo uma questão, a gente vai ver uma delas hoje. E para o vestibular da URGS, em média, tem duas questões sobre eletromagnetismo, sempre. E ela fica mais ou menos entre a questão 16 e a questão 20, uma das últimas coisas do próprio vestibular. Então, daí, se vocês quiserem dar uma olhada nas provas, estão lá as questões, entre 16 e 20, estão as questões de eletromagnetismo. Às vezes, elas se misturam um pouco com as questões de ótica, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver. Uma coisa que é importante salientar para vocês, pessoal, a gente está adiantado no conteúdo, tá? Então, se a gente voltar, caso a gente retorne para a escola, a gente vai rever todo o conteúdo do ano sobre forma de experimentos. Todas as coisas que a gente viu, a gente vai ver de novo através de experimentos. A gente não vai fazer exercício nem nada assim. Só fazer experimentos, usar simulador também na escola, uns simuladores de ensino e tal. Mas não é nada de fazer exercício tudo de novo. É rever o conteúdo sobre uma ótica diferente, assim, sem precisar ter aula teórica, tudo de novo, porque todas essas coisas estão gravadas em vídeo, daí vocês podem assistir a hora que quiser e não precisa ficar chovendo no molhado. Então, só para mostrar aqui para vocês como é curtinho mesmo que eu quero passar para vocês, são ao todo 9 slides aqui, tá? Mas 3 deles estão em branco, que seriam os exercícios que eu quero resolver hoje. Então, primeira coisa que é aqui, são 9, 3 estão em branco e um é a capa, então ao todo são 5. Primeira coisa importante para revisão são tópicos assim que são importantes vocês lembrarem, tipo campos magnéticos são sempre compostos por um polo sul e um polo norte. Ímãs, vocês devem estar acostumados. Os ímãs eles podem ter qualquer forma e sempre vai ter um polo sul e um polo norte. As linhas de campo magnético, que é aquelas linhas que a gente vê nos desenhos dos ímãs, elas nascem no polo norte, nascem entre aspas, né, porque elas não estão sendo procriadas ali, e elas vão morrer, finalizar no Polo Sul. Então, sai uma linha do norte, termina no sul. Para existir outro ponto, né, para existir uma força eletromotriz, uma voltagem, a gente precisa que exista uma variação de fluxo magnético. E isso é um dos exercícios que a gente vai ver para tentar deixar isso mais claro. Então, para produzir voltagem, tu precisa sempre ter movimento de um campo magnético, mexer um ímã, que é o que se faz dentro de uma hidrelétrica. Tu movimenta um ímã com o movimento das turbinas gerado pela queda d'água das hidrelétricas, e esse ímã é movimentado e ele gera uma corrente elétrica, uma voltagem em alguns fios próximos desse ímã. Então, outra coisa que a gente precisa ter, né, para a gente ter fluxo magnético, então, olha só, a gente precisa ter variação de fluxo de um campo magnético para a gente ter voltagem, para a gente ter corrente elétrica. Para que a gente tenha algum tipo de fluxo magnético, a gente precisa de um campo magnético. E esse campo magnético pode ser natural, na forma de um ímã, ou artificial, que é quando tu gera campo magnético usando corrente elétrica. Essas coisas estão sempre conectadas, tá? Tem corrente elétrica, tem campo magnético. Tem campo magnético, tem corrente elétrica. Então, olha só, dentro desse raciocínio regressivo que a gente está fazendo, se tu tiver carga elétrica em movimento, que é como a gente chama a corrente elétrica, vai gerar campo magnético. Ou, quando tu tiver corrente elétrica, consequentemente, tu vai ter campo magnético sendo gerado. Elas não existem em separado, tá? Se tu tem corrente elétrica, tu tem campo magnético. Se tu tem movimento de campo magnético, tu tem corrente elétrica. Essas coisas andam sempre juntas. Campo magnético variável
gera corrente elétrica induzida em fios de metais, que é o que a gente está dizendo aqui, ó, fluxo magnético. Variação de fluxo magnético é o campo magnético variável. Outra parte, outro slide para a gente ver, a gente tem duas regras de direções do fluxo do campo magnético. A primeira é chamada de regra da mão direita, onde a gente tem o dedão, serve para indicar o sentido do fio, desculpa, os dedos, os 4 dedos principais servem para indicar o sentido do campo magnético. Ao redor do fio, ele sempre está no sentido de enrolar o fio, enquanto que o dedão representa o sentido da corrente elétrica, que nem a gente tem nessas duas figurinhas aqui. Corrente elétrica para cima, os outros 4 dedos vão no sentido de enrolar o fio, de abraçar o fio. Então, ele faz esse sentido aqui, como está na direita, e se a corrente elétrica estiver para baixo, a gente vai ir de novo no sentido de enrolar, só que vai ser aqui na figura da direita a gente tem o sentido anti-horário e na figura da esquerda a gente tem o sentido horário para o campo magnético. Ele vai gerando círculos em volta do fio, assim, para sempre. Uma coisa bem esquisita. E a última parte dessa rápida revisão seria a força magnética, que a gente tem a regra do tapa. Na palma da mão a gente vai ter a direção da força magnética, para onde ela vai. O dedão, ele pode representar tanto o movimento de uma carga elétrica, quanto a corrente elétrica, que é o que a gente tem nas tomadas, nos fios, enfim, e os 4 dedos sempre representando a direção do campo magnético. Dito isso, essa revisão mais básica, a gente